Boa tarde, amigos e amigas, que aqui neste canal do YouTube, canal do Divulgação Selec, aguardam para mais uma vez conversarmos sobre os ensinamentos de Jesus. Caminho, verdade e vida. Aos espíritas, em todas as categorias e faixas, ou seja, aqueles que estão atuantes, os perseverantes, simpatizantes, os que se colocam como admiradores do conhecimento e da doutrina espírita, a todos, o nosso boa tarde. Final de tarde de domingo, começando a noite do domingo, período excelente para uma reflexão, não é isto? Refletir sobre os ensinamentos de Jesus é sempre muito positivo. E hoje, como sempre, estamos fazendo nesta sequência, o nosso livro de análise é Caminho, Verdade e Vida, da autoria de Emmanuel, o mentor o mentor de Chico Xavier, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro psicografado por Emmanuel através de Chico Xavier. E Caminho, Verdade e Vida, hoje, será analisado no seu capítulo 93, intitulado Alegria Cristã. Capítulo 93, Alegria Cristã. Um tema bem interessante, que a gente vive mergulhado em muitas amarguras, dores, sofrimentos, dá uma ênfase muito grande a tudo isto, mas neste capítulo, Emmanuel nos chama a atenção para um outro aspecto. O que tudo isto traz, a que tudo isto leva e como tudo isto se processa. E que, na maioria das vezes, não prestamos atenção. Então, a alegria cristã começa exatamente com uma frase de Jesus, um ensinamento de Jesus. Emmanuel cita João, capítulo 16, versículo 20, onde Jesus diz: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Um ensinamento de Jesus. E o capítulo fala, a partir daí, em todos os acontecimentos, principalmente no primeiro parágrafo, aborda a questão de todo o contexto que envolve o martírio de Jesus, a crucificação, as dores, os sofrimentos e toda a angústia que viveu os apóstolos por antecedência, com antecedência.
porque muitos apóstolos Jesus já indicava o que iria acontecer. E alguns não conseguiam entender, nem compreender, nem tampouco aceitar que, sendo Jesus representante de Deus mais digno no planeta Terra, tivesse que passar por aquilo tudo. Pois eles conheciam as punições romanas, a crueldade romana com os prisioneiros, eles conheciam muito bem. Mas Jesus sempre alertava que era necessário tudo aquilo acontecer para que a grande alegria viesse depois. Era necessário vir primeiro a reflexão, a consolidação do entendimento da dor, a consolidação da compreensão do sofrimento, tudo isto aí sendo processado interiormente, para que daí surja um entendimento, um equilíbrio, um novo rumo mais firme, equilibrado, consciente, e deste novo rumo equilibrado e consciente desperte alegrias verdadeiras, alegrias novas. Então, é um momento a refletir. E Emmanuel vai mostrando outros detalhes com relação ao povo cristão e fazendo exatamente este diálogo comparativo. A tristeza como o grande alicerce da alegria. O sofrimento como o grande alicerce da consciência. A dor como o grande alicerce do equilíbrio. Então vejamos que nas nossas vidas isso também acontece. Se pararmos para pensar com bastante calma, tranquilidade, fazer uma reflexão das nossas vidas, nós temos também o nosso período de martírio. Vez por outra estamos vivendo situações difíceis e complicadas, de diversos tipos, de diversas naturezas, de diversas origens. Mas vivemos. Também, se pararmos e pensarmos, o que resultou tudo isto que vivemos, em que resulta, a gente vai ver que há um encaminhamento muito grande para a transformação. Muitas vezes falamos, não deveria ser assim. Jesus também acredita e queria também que não fosse assim, pela dor. Que todos se transformassem pelo amor. Que o ser humano fizesse a sua reforma íntima, utilizando os caminhos da paz, da tranquilidade, da serenidade, do entendimento, sem a dor e sem o sofrimento. Mas sabemos que, na verdade, não é bem assim que funciona. O ser humano
tem uma tendência muito grande para a dor e o sofrimento. O impulso, o instinto, as emoções descontroladas, a dificuldade de refletir antes, de pensar nas atitudes, nos levam, muitas vezes, a precipitações que conduzem automaticamente a sofrimentos, que conduzem às dores. Isto em todos os aspectos: moral, espiritual, material, psicológico. Se pararmos um momentinho para refletir e pensar, tomando como exemplo primeiro cada um de nós, vamos descobrir momentos em que este ensinamento de Jesus cairá como uma luva. Mas a vossa tristeza se converterá em alegrias. Ou seja, primeiro a tristeza, as emoções, e depois a consciência, o equilíbrio, a alegria. Preste atenção se não tem sido assim, muitas vezes, na sua história, porque eu também estou prestando atenção na minha história. E estou percebendo que também é assim. As experiências que eu vivi e que eu tenho vivido levam primeiro pelo caminho da dor e do sofrimento. Mas não é porque elas em si, a dor e o sofrimento, peguem no meu braço e me levem, não. É porque as minhas iniciativas, as minhas atitudes, as minhas ações, os pensamentos, levam a posicionamentos que provocam exatamente isto aí. Mas Jesus é alegria. Jesus é amor. Deus é misericórdia. Deus é o Pai Criador. As oportunidades não faltam para a recuperação, para a revisão das falhas e a nova oportunidade de reforma, de reorganização de todo um processo. Então, voltando para os tempos de Jesus, as premonições de Jesus já indicavam traição, aconteceu, uma precipitação de Judas Iscariotes, a mágoa de muitos apóstolos com este procedimento do amigo, uma pessoa escolhida por Jesus. Esta pessoa depois não consegue suportar a sua própria atitude, não consegue perdoar o seu próprio procedimento, comete o suicídio, mas não deixa de ter o amparo,
a misericórdia e o amor de Deus. Tem que enfrentar todas as dores, todos os clamores que a atitude dele provoca. Estou falando de Judas Iscariotes. Mas ele tem a chance de superar. E no mundo espiritual, aqueles que acompanham, que têm um bom conhecimento espiritual, sabem que o espírito Judas Iscariotes sofreu muito, viveu dores de toda a natureza, mas depois de superar tudo isto, teve também suas alegrias espirituais, a alegria da evolução. Porque não ficamos no mesmo patamar eternamente. O erro vem como um ensinamento. Podemos errar agora, podemos errar depois, podemos errar 5, 6 vezes na mesma lição. Mas um dia, a mesma lição mostrará para cada um de nós que a nossa persistência está errada. E quando isto acontecer, desperta a consciência. A consciência de que, daquela maneira, não é possível continuar. E então, o próprio ser começa a pensar em novos caminhos, em evitar a repetição daquela dor e daquele sofrimento. E nesse novo caminho, ele não vai conseguir mudar logo de imediato 100%. Mas ele vai sentir que só o fato de escolher um outro caminho já lhe dá a possibilidade de viver e conhecer trajetos diferentes, pessoas diferentes. Lhe dá a possibilidade de absorver conhecimentos novos. A dor e o sofrimento podem ainda estar presentes, mas ele já vai ver de forma diferente. E mais adiante, na jornada da vida, outras oportunidades virão. E cada vez que a oportunidade chegar, ele vai percebendo os pontos em que pode melhorar. Veja bem, aquele que tanto repetiu, aquele que tanto foi teimoso, aquele que não abria mão de tentar daquela forma, daquele jeito, de enfrentar por uma questão de orgulho, de ambição, de vaidade, de tentar mostrar a Deus que caminharia daquela forma e sempre tropeçava, aquele que tinha estes qualitativos negativos, agora desenvolve qualitativos positivos. Agora está se alegrando com o pouco, a pouca diferença já o deixa animado, feliz.
Está acreditando mais no amanhã, está analisando mais seus pontos falhos, seus pontos fracos, e está querendo cada vez mais melhorar. E assim vai aos poucos se aproximando de mudanças. O homem velho, o homem que provocava tristeza, o homem que era só tristeza, agora está querendo rejuvenescer. Agora está querendo se reformar. Buscar novas dimensões. Errou, caiu diversas vezes no mesmo ponto, agora está evitando aquele ponto. Iniciou dentro de si mesmo um processo de regeneração. Está buscando mais as qualidades positivas e menos as qualidades negativas. Passo a passo. E de repente aquele homem de tantas qualidades ruins, negativas, se transforma num homem de bem, de amor, de justiça, de caridade. Um ser humano que numa certa encarnação vem já com uma missão e que vai cair na admiração de todos, pelo equilíbrio, pelo bom senso, pela lógica, pela razão. Conquista passo a passo. Veio do degrau primeiro, foi passando, estacionando em alguns, mas sempre evoluindo, subindo. Processo evolutivo. Ao ponto de chegar exatamente na qualidade maior. Então, a primeira frase que abre a reflexão de Emmanuel, nesse texto, Alegria Cristã, que é o texto 93 do livro Caminho, Verdade e Vida, é exatamente esta: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E esse exemplo que eu citei do ser humano é um processo mais demorado, envolve encarnações. Não acontece numa só encarnação. É um processo gradativo. A cada encarnação, o ser humano vai ganhando mais espaço para alegrias das qualidades divinas e diminuindo os espaços dentro de si para os vícios negativos que levam a tristezas. Gradativamente, o ser vai evoluindo. Mas também pode acontecer momentos na vida, na nossa vida pessoal, nesta encarnação, momentos que trazem muito este exemplo que Jesus disse. Já pensaste para olhar com equilíbrio
momentos significativos da tua vida, não só olhar. Já que pensaste em olhar e estás lembrando, pensas nas consequências, tanto positivas quanto negativas, mas principalmente as positivas. Presta atenção que muitas coisas que antes classificávamos de tenebrosas em nossas vidas deram origem a momentos hoje tão importantes e tão significativos para cada um. É aquela topada que faz a gente parar no caminho, porque a gente tem que conter um pouquinho de sangue que saiu de um dos dedos ao levar a topada. A gente se irrita, a gente reclama, a gente tenta culpar alguém que está com a gente de não ter visto, a gente diz que a culpa foi da administração pública que não cuidou do lugar. A gente diz que foi os moradores daquela área que não cuidam adequadamente do lugar. A gente faz careta com a dor. Muitos choram. A topada foi dolorosa. É um momento de dor, de tristeza, porque vem o atraso para aquilo que a gente queria fazer, desejava tanto fazer, e que ficou difícil porque com a topada teve que voltar para casa, teve que estancar um pouco o sangue, perdeu o transporte, vê que não conseguiria chegar mais a tempo, não vai conseguir mais pegar o ônibus daquele horário, não vai mais conseguir pegar o voo daquele horário, não terá mais como se deslocar, não vai conseguir chegar no local para onde ia naquele horário. Ou seja, vem a tristeza, a angústia, a sensação de derrota, de mágoa. Tenta comunicar às pessoas envolvidas naquilo que ia fazer, que não vai ser possível, porque isto, porque aquilo, uma pedra, uma topada, por culpa deste governo, por culpa destes vizinhos, por culpa de A, de B e de C. E até mesmo alguns chegam a pensar, mas Deus, eu estou fazendo tanta coisa, eu tento tanto ser bom, não tiveste misericórdia, deixaste isto acontecer. E são tantas as lamentações para um fato tão simples como esse. Só pensamos o negativo. Ninguém para pensar no lado bom da situação. É complicado, né? É difícil numa situação dessa. Eu já vivi experiências até mais intensas que essa e sei disso. Por isso que estou falando. Aí, de repente, você está em casa ainda amargurado,
E chega notícias para você, vizinhança, televisão, rádio, jornal. Aí você toma conhecimento que na rua seguinte, onde você ia dobrar, no ritmo que você ia, era exatamente a hora em que você estaria por lá passando, aconteceu um tiroteio, tentativa de assalto, com mortes e muita violência. Em uma instituição, um ponto comercial, que você iria passar exatamente na calçada. No momento que tudo isto aconteceu. Ou então, você fica sabendo que o ônibus, aquele do horário, que você estava certinho, você ia chegar na hora certa, você ia pegar aquele ônibus no horário, só não aconteceu porque ocorreu a topada. Aí você descobre que o ônibus sofreu um grave acidente, um acidente de grandes proporções, uma batida terrível e quase não existiram sobreviventes. Ou então aquele avião que você queria pegar no horário certo, estava tudo certinho, você iria conseguir. Mas você não embarcou porque a topada não deixou. Você teve que cuidar da topada, da queda, do imprevisto. Você teve que cuidar da dor, do sofrimento. Aí você vê no jornal que aquele voo que você iria embarcar, o avião caiu e não teve sobreviventes. E você vê o drama das outras famílias, das pessoas que tiveram que passar por aquele tipo de procedimento, de sofrimento. Aí você descobre uma alegria. A alegria de saber que alguém te ajudou. Deus permitiu. Um anjo guardião, teu guardião, agiu. A espiritualidade colocou a pedra no caminho. E você descobre que aquela pequena dor, que aquela tristeza que você viveu, aquela topada, aquela dor, aquele sofrimento, na verdade, se converteu numa grande alegria interiormente. E você será capaz até de entender e fazer uma prece por aqueles que tiveram que passar pela experiência que você não precisou passar, mas aqueles que embarcaram, aqueles que pegaram o ônibus, aqueles que dobraram na esquina que você ia dobrar e foram atingidos pelos tiros, aqueles que embarcaram no ônibus e não sobreviveram ao desastre, aqueles que pegaram o avião, o voo a tempo e não conseguiram, estes aí você vai entender. Estão também como espíritos no momento de dor, de aflição,
e de tristeza, assim como as famílias de cada um. Mas mesmo estes, a perspectiva para o futuro é de mudanças. E mudanças para melhor. Muitas vidas vão se transformar a partir destas consequências. Muitas vidas mudando a partir deste fato. Este fato do qual você se livrou vai gerar muitas consequências para quem vivenciou o fato e para quem do fato se livrou como você. Quem vivenciou, mais adiante terá a oportunidade de ver e entender o quanto aquilo se tornou importante para grandes mudanças. Assim como você, que não vivenciou o fato, mas um outro, que você pode até chamar de acaso, mas que não é acaso, é providencial. Você que vivenciou a topada está notando que agora também muitas coisas a partir dessa topada está mudando no teu pensamento, diante da realidade que você está vivendo. Cada um recebendo uma experiência de dor e de sofrimento, recebendo porque se comprometeu a receber, não é recebendo de graça. Cada um colhendo, o termo mais correto, suas experiências, seus frutos amargos. Mas cada um também tendo a possibilidade de entender que não pode aquele fruto amargo permanecer o tempo todo, sendo plantado e colhido. E, num dado momento, perceber que está na hora de buscar sementes de frutos doces. E quando se busca essas sementes e se planta, elas vão também germinar, nascer e darão frutos excelentes. E quando você estiver provando do fruto doce, você vai lembrar dos frutos amargos de antes, mas vai lembrar também que os frutos amargos veio exatamente da tua persistência em plantar frutos amargos, que a partir do momento que você mudou, passou a colher frutos doces. Então você que conhece tantos outros que estão persistindo em plantar frutos amargos, como disse Jesus, levará a boa nova a estes. Você vai tentar mostrar aos seus amigos, conhecidos, ao próximo de você, que ficar somente com os frutos amargos não é bom. Os frutos doces são melhores. Porque você está provando e está vendo. Aí você vai levar alguns frutos também, para que o outro prove. É uma prova. E o outro pode gostar e dizer, puxa, é tão docinho, é tão bom. E você vai dizer, mas você vai ter que buscar semente em tal lugar, vai ter que se esforçar e plantar. E o outro vai dizer, eu vou fazer isso, eu gostei do fruto. Ficar somente no fruto amargo, eu não aguento mais.
Tem aqueles que podem dizer para você: eu vou ficar do jeito que eu estou, que esse fruto amargo um dia vai se tornar doce, e eu não cedo, não cedo, não cedo. Tudo bem, você fez a sua parte. Essa pessoa que age assim mais adiante, vendo você provando dos frutos doces e outros também em volta, um dia vai ceder e vai plantar somente uma semente. E dessa semente vai nascer uma árvore com frutos doces. E ele vai gostar. E então, na outra caminhada na frente, uma outra existência, ele vai plantar mais e mais e mais e mais. E de repente deixou de plantar frutos amargos. E como disse Jesus, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, a tristeza que cada um carregava vai se transformando gradativamente em alicerces, em caminhos para as grandes alegrias da vida. Isso acontece até nos momentos em que os nossos parentes queridos, os nossos amigos, as pessoas que temos admiração, carinho, amor, respeito, e um dia elas precisam partir. E a gente se vê atônitos, tristes, sofridos. É uma dor imensa. Mas quando aquela pessoa sai de cena, uma série de fatores vai acontecer, muitas coisas vão mudar. A nossa rotina com aquela pessoa não vai existir mais. A rotina de outras pessoas com aquela também não vai existir mais. Outras coisas nós vamos buscar para realizar. Outras rotinas nós vamos criar. E de repente vamos perceber nestas reações, nesta busca da nova caminhada, vamos encontrar novas pessoas, novas situações e vamos também gostar e vamos ter amor por estas novas pessoas que caminharão com cada um de nós. Então, a tristeza se convertendo em alegria. Jesus passou essa mensagem para os apóstolos nesse sentido. Ele não condenou o sentimento, ele não condenou a dor e o sofrimento. Ele apenas mostrou que tudo isto que vivenciamos, que passamos, a gente precisa ter dentro da gente não a ideia fatalista de que tudo aquilo é definitivo e nada mudará. Não. É preciso ter a ideia, a alegria cristã de saber que o momento é de dor e de sofrimento, mas que passa. Tudo passa. E que esse momento de dor e sofrimento é semente. É semente que vem de um aprendizado, que vem de uma experiência, aquela que estamos vivendo. E aquela semente nós vamos plantar com novos cuidados, em terrenos mais férteis, com um cuidado mais contínuo. E dando a esta semente, buscando nessa semente novas qualidades. Ou seja, selecionando bem o tipo de semente. E feito o plantio, vamos cuidar daquela plantação. Aquilo ali vai brotar e vai trazer consequências.
uma linda árvore com folhas, diversos galhos, ramos e frutos. São exatamente as consequências na prática que vivenciamos na vida, com aquilo que plantamos. Nós próprios somos a árvore, um dia plantada, a semente um dia plantada, criada por Deus, e que está em processo de desenvolvimento. É preciso que tenhamos sempre esta visão da alegria cristã. Manter essa alegria dentro de nós, porque ela é transformadora. Foi essa a mensagem de Jesus para todos os apóstolos, se estendendo a todas as criaturas de Deus. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria, porque esta alegria estás cultivando dentro de ti, porque esta alegria existe dentro de ti, porque uma vez criatura de Deus, existe dentro de ti uma essência divina, de qualidade, de amor, de sublimidade, de tudo aquilo que de tão bom precisamos está dentro de nós. A começar por esta alegria. A alegria de caminhar, a alegria de seguir adiante sempre de cabeça erguida. Então, agradeço a todos que ficaram até agora escutando esta reflexão. Peço para aprofundar, para fazer a leitura do texto 93, Alegria Cristã, fazer sua reflexão. O livro é Caminho, Verdade e Vida. Faça a sua reflexão, renove a sua alegria, fortaleça mais ela, a sua alegria cristã, e sigamos em frente. Grato a cada um, deixo aqui o meu abraço fluídico, fraterno, de gratidão e de alegria cristã, pois estamos aqui neste momento, 2023 anos depois, temos a alegria de estarmos aqui, unidos, reunidos, nesta reflexão sobre ensinamentos do Mestre dos Mestres, Jesus. Um abraço fluídico, fraterno, de alegria cristã para você. Um bom domingo, muita paz, fica com Deus.